Magé, Guapimirim, Maricá, Itaporaí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, seja muito bem-vindo. Hoje, dia 17 de setembro de 2021, é um prazer grande ter você aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Minha gente, nós estamos aí no mês de setembro, né, e hoje temos falado sobre a questão do Setembro Amarelo, que envolve a questão da prevenção e das campanhas a respeito do tema suicídio, né? E na última quinta-feira, se não me engano, 9, né? Nós estivemos aqui conversando com o nosso amigo Noel Jorge. Foi uma palestra aqui, uma conversa que as pessoas gostaram bastante aqui da nossa conversa e já ficamos resolvidos de voltar aqui para um segundo tempo de conversa a respeito desse tema, né? E está conosco aqui no estúdio da Rádio Jornal 1340 AM, meu amigo Noel, para tratarmos desse assunto aqui, né? Então quero desde já agradecer o Noel, que já está vindo correndo de uma outra atividade, né, para tratarmos desse tema. Mas antes do boa tarde dele, antes de falarmos sobre esse assunto em especial, já mandando boa tarde aqui para o glorioso Paulo César, para o meu amigo Sérgio Azera, para o Tiago Bitesnik, grande sujeito, grande desportista do nosso município. Me permitam mandar um abraço aqui à rapaziada lá da Focus Ótica, que abriu as suas portas hoje, lá no número 61 da rua João Carmo, no centro de Rio Bonito. Eu estive lá pela manhã com a Laís e com toda a sua equipe, inaugurando essa ótica na subida do hospital, né? A rua João Carmo é a subida do hospital. Um abraço aí para essa galera. Tem lá promoções, viu, gente? Tem lá valores promocionais para esse primeiro dia, esses primeiros dias de abertura aí da loja, né? Então façam uma visita lá na Focus Ótica, na subida do hospital, lá na rua João Carlos, número 61, centro de Rio Bonito. Um abraço lá para essa galera. Já até coloquei uma foto aí no meu Facebook pessoal, no Instagram, junto com a rapaziada lá. Então, sucesso para eles, que Deus abençoe, né? E bons negócios, né? Deixa eu mandar um abraço aqui também para o meu amigo João Batista, que já passa aqui também pelo Facebook. Lembrando para você que está nos acompanhando aí pela caixinha, pelo radinho, né? Se quiser ver as nossas caretas, estamos ao vivo na minha página no Facebook, @jornalista Flávio Azevedo, no Facebook, @jornalista Flávio Azevedo, e você consegue nos acompanhar, né? Então é isso, minha gente. Um beijo grande no seu coração. Deixa eu lembrar para você que no nosso parceiro, lá no restaurante Pizzaria Del Conde, lá no número 21 da rua Doutor Matos, centro de Rio Bonito também, essa rapaziada lá, hoje tem rodízio de pizza. Aliás, teve rodízio ontem, vai ter rodízio hoje,
E teremos rodízio amanhã também lá no Del Conde. Então, meu amigo, você que gosta de uma pizza, corre lá porque o negócio está bacana, né? Deixa eu mandar um abraço aqui também para o meu amigo Leandro lá na Telefrutas Rio Bonito com as suas promoções, seus morangos que estão imbatíveis, os preços e a qualidade dos produtos. Abraço, meu amigo Leandro, lá na Telefrutas Rio Bonito. Tomei um café hoje lá no Hotel Bristol, né? Quero deixar aqui meu abraço para a rapaziada lá do Hotel Bristol. O vídeo está disponível aí também das minhas redes, já está no YouTube, né, e tal, no Instagram, em todas as minhas redes, né? Fui lá, tomei um café com a rapaziada lá. Quero agradecer as meninas lá da Dalva, a Luciana Maia, a Ana Paula, a Nádia, que é gerente do Bristol, que nos recebeu muito bem. A Ana Paula comanda ali o café da manhã, sempre de 6 da manhã às 10. O café está aberto, né, ao público, não só para os hóspedes do Hotel Bristol, mas também para você que quiser, estiver passando ali por perto do hotel, está com fome, está com vontade de comer alguma coisa, passa por lá. É R$20, pessoal, R$20 o café, um precinho bem bacana, porque é o seguinte, buffet liberado, né? Pagou 20 prata e coma à vontade. E tem iogurte, tem leite, tem café, tem chocolate, tem bolo, tem pão de queijo, tem biscoitinho, tem de tudo, gente. Então, cuidado para não sair de lá muito recheado e a misturada dar um piriri, né? Mas vale muito a pena, gente. E nos fins de semana e feriados, de 6 às 10h30, né? Então, você de repente amanhã está sem programação pela manhã, pega a família, leva lá no Bristol, certamente você vai gostar bastante. Um abraço grande aqui para o meu amigo Miranda Azeredo, boa tarde, mando um alô para a galera do Centro de Saúde de Emerval Garcia de Freitas, em Tanguá. Meu amigo Miranda, abraço para você e para toda a galera lá do Centro de Saúde, lá do Emerval Garcia de Freitas, em Tanguá. Um abraço aqui para minha amiga Juliana Porto, ela fala boa tarde a todos. Flávio, manda um alô especial para a galera da Escola Municipal Júlio Romero Cordeiro, né? Juliana, boa sorte para você nessa empreitada aí à frente da escola. Papai do céu te abençoe, sucesso, viu? E se precisar aqui das nossas mídias, para dar recado aí aos pais, aos alunos, falar da sua escola, dos seus projetos, conte conosco, tá bom? Beijo do seu coração, sucesso, muito obrigado pela sua companhia aí, minha amiga Juliana Porto. Um abraço aqui, então, o Miranda Azeredo está dizendo que esse assunto é muito importante, parabéns. Bom, gente, então para você que chegou agora, estamos de novo aqui com o meu amigo Noel Jorge, para falarmos sobre o Setembro Amarelo. Acho que vale a pena, Noel, falarmos aqui do Setembro Amarelo, como que começa, né? Essa questão conceitual, né? Aquela historinha que você contou, né? Por que o setembro, por que amarelo, né? Daquele jovem lá dos Estados Unidos, né? Então, seu boa tarde, um abraço grande e muito obrigado aí pela sua participação aqui novamente, meu. Eu sei da sua agenda lotada, né? Mas obrigado, meu irmão, e seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. Não tem agenda lotada que possa suportar um convite, né? E do pessoal que está nos ouvindo aí. Um privilégio muito grande, não só de estar com você, com vocês em casa, ou no carro, né? Porque o rádio ele é muito funcional, você pode ouvi-lo, inclusive dirigindo, né? Além disso tudo, a gente ter mais uma oportunidade de falar, né, num veículo de comunicação de longo alcance sobre esse tema tão relevante que é a dedicação da OMS e do CVV para o mês de setembro com a campanha de prevenção ao suicídio, usando aí a cor amarela, numa referência a um jovem chamado Mike, que se suicidou nos Estados Unidos em 1994, e um suicídio que chamou a atenção exatamente por ele não ter, não que ele não tenha sinalizado, né, mas não se percebeu alguns vestígios de um possível suicídio, de um pensamento suicida, porque ele preenchia esse formulário, né, que nós tanto teimamos em tê-lo no sentido de ideal. Então era uma pessoa muito simpática, muito inteligente, muito bonita, muito isso, muito aquilo, como se isso fosse possível na vida humana, e muito ligado à mecânica. Ele construiu um Mustang de cor amarela, e os seus amigos então, a partir dessa cor, no seu velório e sepultamento, elaboraram um cartão, e envolveram esse cartão com uma faixa, né, uma fita amarela, e escreveram o seguinte: se você pensar em suicídio, peça ajuda.
esse cartão foi sendo espalhado, e aí virou uma campanha que em 2003 a OMS, a Organização Mundial de Saúde, oficializou. Em 2015 o Brasil, junto com o Conselho de Medicina e de Psiquiatria, começaram uma campanha já não só de prevenção, mas também de contenção do suicídio no Brasil. Então é um mês dedicado. E uma coisa assim, muito interessante nessa frase, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, é a palavra prevenção. A prevenção ao suicídio, ela existe porque você não tem como realizar um trabalho de restauração do suicida. Então, tudo aqui no Brasil a gente sempre chega depois. A gente vai tentar restaurar o casamento, sociedade, enfim, tentar costurar, né? Mas no suicídio a gente não tem como um trabalho pós-suicídio, a não ser com a família, que também é um trabalho muito difícil, muito árduo. Então, o trabalho é de prevenção. Porém, essa prevenção não me traz nenhuma garantia de previsão. Eu não tenho exatamente como prever se alguém que eu estou cuidando vai ou não fazer. Claro que tem alguns toques que a gente vai dar aqui para você perceber qual é o caminho, mas a princípio não garante muita coisa. Mas é o máximo, né, o possível, é aquilo que a gente pode fazer, que é falar sobre isso, dialogar sobre isso, trazer informação de como isso se apresenta, né? Eu, como sou pastor também, a gente fala na teologia que o inimigo, né, o diabo, que é muito coitado, até sofre muito, que culpam ele de tudo, mas assim, as coisas ruins, elas nunca se apresentam num envelope de papel podre, né? As coisas ruins sempre se apresentam bem embaladas, coloridas, né, suntuosas, mas o conteúdo é sempre muito, muito maléfico. Então, que a gente possa realmente ficar atento que a ausência de fala da realidade, na verdade, é uma estrada que pavimenta o aumento do suicídio no Brasil e provavelmente no mundo. Bom, deixamos uma bola quicando, né? Aqui na última conversa nossa, na quinta-feira, dia 9, e eu queria enveredar agora por esse tema aqui, né? Além dos especialistas, Noel é um psicanalista clínico, né? Sim. E, entre algumas outras formações nessa área, né, Noel? E aí você falou alguma coisa assim interessante. Além disso, eu sou pastor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel das igrejas, né? À luz da sua formação científica e acadêmica, como que você vê o papel das igrejas nesse processo também, né? Eu vejo as igrejas fazendo um papel muito bacana, muito importante nessa questão da prevenção à dependência química, na recuperação de pessoas que têm problema com o álcool, né, com as drogas em geral, né, e tal. Você falou da questão de recuperar casamentos, né, então tem toda essa pegada que as igrejas, por mais marginalizadas e criticadas que sejam por alguns, mas ela tem o seu legado positivo para a sociedade. E às vezes a má vontade que nós temos com as igrejas, o seu papel, é por conta de um ou outro pastor picareta, um crente pilantra que tem ali. Minha gente ruim tem em todo canto, né? E não é diferente com a igreja evangélica, com a igreja católica, com a Ubanda, com o candomblé, etc, etc, etc. Né? Mas vamos falar aqui da banda boa do negócio, né? Como é que você vê o papel das igrejas nesse processo? Deixa eu mandar aqui um beijo para minha amiga Beth, esposa do glorioso Tonho. Aliás, a minha amiga Beth, eu ia na última quarta-feira, eu estava esperando o comercial terminar para mandar um abraço para ela, e acabou a luz aqui na emissora, e aí caiu tudo, caiu a internet, fui tirada do ar por conta da falta de energia. Então, minha amiga Beth, beijo para você, obrigado pelo seu carinho, bom fim de semana, e aos amigos sempre. Ontem eu ia falar sobre isso aqui, até esqueci, por isso que eu desapareci quarta-feira, gente, sumia do ar, mas já estava no final do programa, era 10 para as 5 mais ou menos, etc e tal. Mas assim, vamos lá, Noel, o papel das igrejas nesse processo. Eu vou dividir em 3 aspectos, vou tentar falar um pouquinho pela perspectiva sociológica, dentro da sua pergunta, teológica e científica. Primeiramente, nós não temos nenhuma condições de criticar nada que alguém faz para beneficiar o outro, né? Então, toda ação que visa a melhora do outro, do semelhante, é sempre, a priori, passível de elogio, né, de congratulações. Isso é uma coisa que a gente, até por viver num contexto mundial tão ausente de sensibilidade,
Tanto é que a palavra da moda hoje são duas palavras da moda na neurociência, são três: intencionalidade, ou seja, você tem que intencionalizar o que você quer, empatia e acolhimento. Então, empatia e acolhimento tem a ver com a questão muito do outro. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, descredenciar o trabalho das igrejas, centros espíritas, ONGs, né, prefeituras, governo federal. Todo mundo que visa, né, um trabalho assim para beneficiar o outro tem que ser elogiado. A segunda questão é a seguinte: hoje, todas as pessoas que trabalham com humanas, até pela própria definição de saúde da OMS, que saúde é um completo bem-estar físico, mental e emocional junto, social e espiritual. E então não é ausência de doença, né, um equilíbrio nessas quatro áreas. Então todo ser humano tem necessidade espiritual, tem necessidade física, social e mental e emocional. Então você não tem como tratar o ser humano, espiritualizar ou materializar. Então ser total. Essa é uma questão importante. Eu virei a minha chave por ter uma formação de graduação a pós-doc em teologia e também ser especializado nas línguas originais. E eu achava que eu conseguiria lidar com as pessoas com essa perspectiva. E descobri que não é só isso. Então a minha virada de chave foi partir para as questões das humanas, para tentar usar o máximo possível de lentes para compreender esse ser tão fragmentado, complexo que somos nós, seres humanos. Então, na minha experiência, quanto mais eu estudo neurociência, quanto mais eu estudo psicologia, psicanálise, parapsicologia, fenomenologia, mais a minha fé fica robusta e mais eu vou conseguindo ser um agente de melhorar a vida das pessoas. Então, não há uma contradição entre fé e ciência, entre sagrado e profano. A vida humana, ela permeia esses aspectos. Essa é uma questão importante. A outra questão, qualquer sociólogo, eu vou citar um aqui que eu considero dos mais importantes, junto com Karl Marx e Max Weber, que é Emile Durkheim. E ele diz que há três instituições, que são a religião, ou a igreja, a família e o Estado, com a sua capacidade coerciva de determinar normas, ela consegue organizar uma sociedade para viver com referência, com valores, com padrões, e que a ausência disso é um chamado suicídio anônimo. Então, não podemos ignorar de forma nenhuma o papel das religiões, né? Que eu trabalho com saúde e espiritualidade também em hospital, e qualquer hospital entende que a espiritualidade também é saúde. Então, qualquer religião, do ponto de vista científico, ela é boa. Toda religião prega amor ao próximo, prega amor a si mesmo, prega fazer o bem. A gente não está discutindo aqui crença, né? Eu sou cristão, então não sou kardecista, mas eu sou cristão. Mas o kardecismo também prega muitas coisas, ou quase tudo, que também, se você for pensar cientificamente, faz bem a vida humana. Então, toda religião, do ponto de vista terreno, ela agrega. Então, isso você pode perguntar para um filósofo, para um médico, para qualquer pessoa de humanas, e nenhum profissional de humanas, eu sou psicanalista, sou professor, sou pastor e sou coach, e sou funcionário público. Então, nenhum profissional de humanas, e o Flávio Azevedo é jornalista, nenhum de nós acredita que somos só nós que temos a resposta para a vida humana. Todo mundo trabalha hoje de forma multidisciplinar. Então, é inegável o papel da religião e da igreja evangélica, para falar mais um pouco de nós no Brasil, o papel dele na sociedade, numa série de áreas. Mas, como toda ação, né, de grupos que tem organização, que tem comandos, a gente tem pessoas que têm uma ação legal e pessoas que não têm. Tem um livro de uma jornalista, eu esqueci o nome dela, preciso lembrar, que é Feridos em Nome de Deus, que narra. A proposição da obra é a seguinte: toda pessoa que procura uma religião, no caso dela, faz uma crítica às igrejas evangélicas neopentecostais, ela faz crítica universal, à mundial, à graça. Ela diz que uma pessoa, quando pensa numa religião, quando pensa a Deus, ela está passando por alguma crise, né, financeira, no casamento, enfim, uma doença. E ela tem dois riscos, que é cair na mão de um pastor mal intencionado, e aí o pastor aproveita da fragilidade daquela pessoa e surrupia todos os seus bens. Ela conta vários exemplos no livro. E na mão de um pastor bem intencionado e mal preparado. Então eu acho que ser mal intencionado eu até aceito. Agora, ser mal preparado para trabalhar com seres humanos, eu ser humano não aceito. Porque o mínimo que alguém tem que procurar compreender, que para trabalhar com pessoas é diferente de você apertar um parafuso. Se você apertar demais, você
desaperta. Então, eu não aceito, não admito que alguém possa querer ser enfermeiro, ser pastor, ser jornalista, ser psicólogo, ser psicanalista, ser professor de história, e se ele não se preparar. Né? A vida humana não permite experiência. Né? A gente faz experiência com medicação para aplicar no ser humano depois que a experiência é comprovada. Então ela diz que às vezes o cara cai na mão de uma pessoa despreparada e mal intencionada, e bem intencionada. Abre a ferida, não fecha e contamina. Ou então ele pega já um despreparado. Então veja bem, o que eu critico nas igrejas, e eu vou falar das evangélicas, né, com os seus centros de recuperação. Então eu pego uma pessoa que é dependente químico de cocaína. Eu vou falar agora de forma científica. Então, quando eu uso a expressão dependente químico, eu não estou falando de usuário ocasional nem de viciado. Então, enquanto alguém é usuário ocasional de cerveja, de qualquer droga, tarja preta, ele é ocasional, é aquela pessoa que trabalha a semana toda, no final de semana toma a cerveja dele e segunda ele vai trabalhar. Ele usa meio que consegue controlar. O viciado é aquela pessoa que já não consegue ficar sem, vai fazer pequenos furtos para conseguir a droga, tá? E dependente químico significa dizer que a química é que conduz a vontade dele, ele depende da química. Então você pega um cara dependente químico, aqui na Feira de Rio Bonito tem um grupo, são vários grupos, mas tem um grupo do Bujudinho, uma garrafinha de cachaça branca, eles ficam juntos, né? Com cirrose hepática. Eles são dependentes químicos, então eles não, o corpo entende que somente aquela droga faz ele viver. Então ele não tem fome, ele não se alimenta bem, nada disso. Se eu pego aquele cara e interno ele numa clínica e tiro dele aquela droga, enquanto ele estiver recluso, ele vai ficar limpo, porque ele não tem a droga. Ele vai surtar, tá? Mas quando ele sai de lá 6 meses, está limpo. Aí quando chega aqui fora, como ele não fez o processo de desintoxicação da química, ele vai voltar a usar. Então assim, se alguém toma 10 mg de tarja preta e 10 de cachaça, para fazer o processo de cura tem que ser o seguinte, vai tomar 9,9,9,9 hoje. Avalia a reação do organismo, não teve abstinência. Amanhã 9,9,9,8 até a droga perder a força sobre o corpo da pessoa. Então todo o trabalho de prevenção ao suicídio, de restauração de dependência química, dessas questões todas, a maioria que é feito pela igreja é um sítio, né, com acomodação ruim, não tem psicólogo, não tem nutricionista, não tem fisioterapeuta, não tem terapia ocupacional, só tem leitura da Bíblia, culto, leitura, e trabalho forçado, e o cara fica ali. E realmente, é claro, Deus pode fazer um milagre, o cara pode ficar recuperado, mas cientificamente é um trabalho que não resolve nada, muito pelo contrário, né? Até agrava, porque o sujeito vai ter uma abstinência, vai surtar. Então, mas é claro, né, que muitos desses trabalhos hoje estão melhorando, as pessoas estão procurando suporte com a prefeitura, com o governo do estado, para fornecer esses profissionais, né, que vão lidar com essa outra esfera dessa necessidade humana. Mas, assim, via de regra, o trabalho é muito mal feito, porque ele acaba não considerando essas demandas. E a outra demanda que é muito ruim é a espiritualização da doença mental. Então, até o século XVIII, até Charcot e Freud, a doença mental era tratada por religião. Padre, pai de santo, seja quem for. Né? O louco ele não era identificado, ele tinha demônio. Tratado, né, dessa forma. Não tinha saúde mental. No Brasil, a saúde mental é nova, de 1940 para cá. Né? Freud e Charcot, eles vão descobrir a questão da psiquiatria, ou seja, que aquela doença mental não é demônio, é uma doença mental, estrutural, uma epilepsia. E Freud vai se separar porque Freud vai entender que além da doença mental estrutural tem as neuroses, que é através de uma paciente chamada Ana, que tinha histeria, e eles tratavam histeria como uma doença estrutural. Não é uma doença emocional, histeria vem de útero, eles achavam que era uma doença só de mulher. Então a gente tem hoje, a doença mental não é demônios, tecnicamente falando, ela é uma doença mental estrutural, e ela pode ser também uma doença mental não estrutural. Mas ainda hoje, você falar que vai a um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, você vai ser chamado de doido. Né? Então há muito preconceito, e a gente não usa em saúde mental a palavra doido, usa diferente. Quem disse que um menino autista que tem uma conexão neural falha e que tem um outro mundo diferente do meu filho de 5 anos é doido, ele é diferente do meu filho. Então a saúde mental trabalha o diferente, o esquizofrênico, o catatônico, o esquizoparanoico,
o sujeito que tem um Alzheimer, o sujeito que tem uma demência, que tem uma epilepsia, embora ele tenha uma lesão, ele é um sujeito diferente na sua formação cerebral. Então, espiritualizar tudo, espiritualizar a causa, né, como demônios, e o serviço feito de forma muito amadora, muito distante, é muito ruim. Mas, de qualquer forma, a gente tem trabalhos aí mais interessantes e relevantes. Eu mesmo tenho tido a oportunidade de trabalhar como voluntário, de ir nessas clínicas de algumas igrejas para fazer palestra, para dar um dia lá fazendo atendimento. Então a gente está caminhando aí de forma muito aguda. E a gente tem também a ausência desse serviço pela questão pública, né? Que a gente tem o CAPS, que na verdade, coitado, recebe tudo ali, né? Então é uma demanda muito grande. Eu até apresentei um projeto para uma candidata a prefeita de outro município e ela não ganhou, para a gente conseguir evitar que pacientes que não têm necessidade de medicação chegassem ao CAPS para tomar medicação. Então eu mostrei para ela o que causa a medicação de efeito colateral e efeito rebote, o que isso provoca para a sociedade. Então, se a gente conseguisse tratar o paciente de saúde mental que não necessita da medicação fora do CAPS, a gente conseguiria reduzir aí o investimento da saúde em um valor muito alto, né? Então a gente tem o CAPS, os planos de saúde, a maioria não aceitam, né, pacientes para psicólogo. Então a gente tem ainda um atraso muito grande. Para vocês terem noção, o principal livro brasileiro sobre saúde mental, o título dele é O Holocausto Brasileiro, né? Que é a primeira casa de saúde mental em Barbacena aqui, as pessoas eram colocadas lá para morrer como animais. Então a gente ainda está engatinhando muito nisso, mas é claro, o trabalho da igreja é um trabalho louvável, porque é um trabalho que busca realmente melhorar o outro, e ele vem se qualificando, né? Porque os pastores hoje, eu sou professor de teologia também, de mestrado, doutorado, pós-doc, graduação, e de outras áreas, os pastores hoje estão realmente, a maioria procurando estudar, a maioria faz psicologia, faz sociologia, faz história, né? Então hoje está todo mundo compreendendo que lidar com o ser humano precisa de muitas ferramentas, né? Porque nenhuma dessas ferramentas ela é absoluta para lidar com o ser humano. Bom, gente, deixa eu mandar um abraço aqui para Tânia Gonçalves, para Débora Hipólito, para Rita Silva, o Aurélio Andrade diz aqui, grande Noel Jorge, pastorzão, né? O Adalé Viana, beijo para você, minha amiga, obrigado aí pelo carinho sempre, pelos comentários, né? Um abraço aí para você. Eduardo dos Anjos Costas, Maria Vimecarte nos acompanhando aí também, muito obrigado a todos vocês nos prestigiando. Falamos aqui do papel da igreja. Agora vamos falar, Noel, da questão da espiritualidade nesses ambientes, né, e nesses indivíduos. Bom, vamos lá. Estudei um certo, e só a título de informação, a mulher que escreveu o livro Feridos em Nome de Deus se chama Marília de Camargo César. Marília de Camargo César foi quem escreveu o livro Feridos em Nome de Deus, né? Citado aqui pelo nosso amigo Noel. Vamos lá, Noel. Eu, antes de ser jornalista, sou técnico de enfermagem. Sim. Trabalhei no Hospital Colônia, trabalhei na Clínica Ego, né? Não sei se é por conta de ter uma formação religiosa, uma formação evangélica, nitidamente eu percebi em alguns pacientes que existia ali, além do transtorno mental, além da doença mental, alguma companhia diferente. A sensação que nós sentíamos ao abordar determinados indivíduos doentes, pacientes psiquiátricos, eu recebia um feedback, eu recebia um retorno. Eu não sei se nós podemos chamar de aura, eu não sei se podemos chamar aí das energias em conflito. Eu acho que cada um de acordo com a sua pegada de crença científica ou religiosa vai enxergar isso de um jeito. Mas, Noel, nos três ambientes, nos dois ambientes que eu trabalhei com paciente psiquiátrico e no Hospital Colônia, na ambulância do SAMU, onde a gente também atende pacientes com transtornos mentais e tal. Em alguns casos, nitidamente, eu não falava nada, eu ficava quieto, porque se você escrever isso no ambiente científico, você é chamado de maluco, né? Mas nitidamente você percebia alguma presença
né? E aí eu fui estudar um pouquinho sobre isso, eu queria a sua opinião de especialista, fui estudar um pouquinho sobre isso, achei um autor muito interessante, que vai me fugir o nome dele aqui agora, mas eu vou conceituar o que ele dizia. Ele diz que a nossa hipófise, ela tem algumas aberturas, por onde entram as influências divinas. Essas influências podem ser do mal e podem ser do bem, mas ele diz que ele diz, né, de acordo com o conceito dele, nós temos aqui na hipófise. Aí eu lembro aqui do Aldol, do haloperidol, que é um medicamento que ele atua muito na hipófise, né, para controle de uma série de questões envolvendo delírios, etc. É um dos principais medicamentos utilizados na esquizofrenia, por exemplo. Né? O Aldol ele vai diretamente na hipófise e ali ele consegue anestesiar determinadas situações, resolver o problema de delírios. É uma conversa para mais de metro, né? Mas assim, existe algo demais em... Eu ficava muito impressionado com aquilo. Então, não todos os pacientes, mas alguns, né? E por incrível que pareça, meus amigos, parece que as mulheres têm a sensibilidade delas é maior, eu não sei o que é. Eu percebia muito mais isso nas pacientes femininas do que nos pacientes masculinos, né? E corrija as bobagens que estiver falando aqui, Noel, por favor, mas eu não posso abrir mão de que os doentes mentais, muitos deles, têm sim uma interferência espiritual. Eu não vou dizer que o cara está endemoniado, né? Mas tem ali, talvez por conta desse, não sei se é por esse caminho da hipófise, ou sei lá o que é. E aí, deixa eu usar aqui um termo que vovó usava, que é o que geralmente a galera... Tem uma companhia ruim ali, vovó falava isso, né? Geralmente a garotada fala, não está sozinho não, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, a primeira coisa importantíssima, eu já até citei o OMS, é a gente considerar que o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo material. Perfeito. Ponto, né? E eu tanto creio nisso que eu fiz uma trajetória primeiro para lidar com essas questões. Então não tem nenhuma dificuldade em relação a crer nisso, né? E eu, exatamente, quando chega um exato momento em que eu achava que entendia bastante dessa área da espiritualidade, pela questão dos estudos, eu me defrontei com uma situação que estava além disso, que era a questão científica, né? Então eu fiz um caminho primeiro da espiritualidade e peguei situações que eu percebi que não era espiritual ou que não era somente espiritual, por isso os outros interesses, né? Então a gente tem a clínica Ego, por exemplo, uma clínica que a gente cita muito nos cursos. A gente tem algumas vertentes. Primeiramente é o seguinte: se eu tenho uma pessoa que chega no consultório e faz a queixa de uma dor qualquer, né, que eu, na minha análise lá, no meu diagnóstico hipotético, imagine que ele seja esquizofrênico e peça para ele procurar um neuropsiquiatra ou um neurologista, e o neuro vai passar para ele os dois exames, são 3, mas 2 são mais usados, que é a tomografia e a ressonância magnética, e ele vai levar o exame e o neuro vai olhar e vai falar: olha, você tem uma lesão em tal lugar. Então ele tem uma doença mental estrutural, precisa de medicação. Então a doença mental ali não é espiritual, ela é uma doença, nem é uma neurose, ela é uma doença estrutural, certo? E eu posso fazer o exame e não dar nada e ter a doença mental da neurose emocional. Então a questão é a seguinte: a pessoa tem uma doença mental. E ela pode ter uma doença mental e também ter uma influência espiritual. Não somente pela hipófise, pela amígdala, que são onde a gente entra essas questões desses hormônios, né, que aí é uma explicação bem científica, não seria tão espiritual. Então a gente tem, por exemplo, 2 casos na Bíblia. A gente tem um menino que, como a Bíblia, os autores não tinham linguagem, eles chamam de lunático, porque naquela época falavam que era da lua, não tinha linguagem científica de que ele tinha uma esquizofrenia, ele era esquizofrênico. Quando ele tinha um ataque epilético, que é uma doença motora no sistema nervoso central, aquelas manifestações corporais do epilético, elas são quase que suicidas, elas são muito parecidas com uma possessão demoníaca. Naquele momento, segundo o texto, o diabo, uma entidade, entrava nele para se aproveitar daquele comportamento motor para matá-lo, né? Então ele tinha um problema estrutural psicótico, ele tinha uma esquizofrenia, e na hora da crise ele tinha uma questão espiritual que tomava conta dele, que aí nessa questão da espiritualidade, da possessão, o espírito toma conta da sua parte subjetiva, das suas emoções, das suas volições, ele usa só o seu corpo, chamado de cavalo, né?
Então ele toma propriedade de você, do eu interior. Então você tem um caso de uma pessoa que tem uma doença estrutural e tem um problema espiritual, que vai gerar uma série de outros problemas. Já eu estou fazendo uma série de Jesus Flix na igreja, que é o Encontro de Jesus com os portadores de necessidades especiais. Eu coloquei o primeiro 38 anos na fila do SUS, que é um texto que fala que o homem está 38 anos esperando. Agora foi o pedreiro da mão ressecada que estava esperando para fazer perícia no sábado. E eu vou pregar domingo sobre a mulher que tinha um diabo na cacunda, né? Que fala que ela andava encurvada porque um espírito a mantinha assim. Então, de acordo com esse texto, não é um problema estrutural, né? Não é uma cifose, que é a doença de cacunda, de costa, que era uma entidade que a mantinha doente. Então, você tem um caso de uma pessoa que tem um problema físico não provocado por uma somatização ou por uma estrutura, por uma questão espiritual. Isso a gente vai encontrar na vida. A questão é a gente saber, não descartar se é espiritual ou se é material, pode ser os dois, e encontrar às vezes somente uma doença estrutural ou as duas coisas são uma questão espiritual. Você falou da clínica ego. Algumas igrejas que trabalham algumas questões de coerção de desejo de comportamento, com algumas liturgias mais levadas ao austerismo, acabam provocando um tipo de loucura em algumas pessoas, né? Então ela fica num ambiente de castração, de negação, disso, daquilo, e ela acaba tendo uma questão também mental muito voltada para as neuroses. Então às vezes o movimento religioso exacerbado, fazendo coerção, muita proibição, muito não, vai fazendo uma negação no indivíduo, ele também adoece. Então a gente tem situações de uma possessão demoníaca em alguém que tem uma questão estrutural, então tem as duas questões. Você pode ter a pessoa que não tem uma questão mental estrutural, mas tem uma possessão demoníaca que o leve a um comportamento tipo esquizofrênico, e você pode ter as duas coisas. Então a gente não tem como negar. O que a gente não pode, por isso que eu falo, o que eu procurei fazer? Se cair lá no culto da minha igreja, lá, da igreja que não tem igreja, né? Não morri, quem morreu foi Jesus. Né? Caiu uma pessoa lá na liturgia. O mínimo que eu tenho que saber é se é demônio ou se é epilepsia, para eu indicar o profissional. Né? Então, às vezes, você está expulsando demônio de alguém que não tem demônio. E está tentando dar medicação para alguém que não precisa de medicação. Por isso que eu falo, então, quem vai lidar com seres humanos, principalmente na área pastoral, na área de igreja, o mínimo que ele tem que saber é ter uma percepção para indicar o tratamento que vai melhorar aquela situação. Mas você está correto, você vai encontrar pessoas extremamente adoecidas mentalmente, com comprovação e com problemas espirituais, vai encontrar pessoas somente com problemas espirituais e pessoas somente com problemas mentais que podem manifestar características de manifestação de espíritos e não ter. É só uma histeria. Né? Cai, rola, se corta, mas é um ataque histérico e ele não tem necessariamente uma boa técnica. É sempre você perguntar quem está ali. Se tiver uma entidade tomando conta daquele corpo, ela provavelmente vai dizer o nome, que é o nome dela. E chama a pessoa. E depois você chama como a pessoa. Se fosse, aquela entidade ela geralmente fala, isso. O Flávio não está aqui agora não. Porque não está, ele tomou o Flávio subjetivo. E quando sai, você tem que perguntar, aí quem está ele? Ele vai falar, eu, Flávio. Então essa é uma técnica que você consegue realmente entender isso, né? Mas assim, se nós somos seres que temos necessidades espirituais, mentais, né, juntando emocional e mental, social e físico, não dá para descartar nada. Então são realidades que a vida humana permeia. Então não é só... Eu faço algumas críticas no sentido de crivar, né? Então você chega para um evangelho que fala assim, bateram no carro dele ali, ele fala assim, olha, ele vai te falar duas coisas. Pô, o diabo mandou um desgraçado aí para bater no meu carro. Ou então foi da vontade de Deus. Ele nunca avalia que de repente ele não trocou o pneu do carro. Então nós cristãos temos uma mania de sair da percepção da nossa responsabilidade naquilo. Ou é Deus ou é o diabo. Então eu nunca avalio se eu avancei o sinal. A culpa nunca é minha. Se eu estou tomando a medicação direito. Então a gente foge muito. Então é fugir disso, né? Bom, aconteceu. O ser humano
curte essa parada da troca de responsabilidade. Desde Adão, né? Foi a mulher que me deu. Exatamente. A mulher que você me deu uma fruta aqui. Ela foi você, eu menos eu, né? E aí, mulher? Não, a cobra mandou eu comer. E aí eu costumo dizer que aquela história de Adão e Eva ali é o primeiro jogo de empurra. O primeiro jogo de empurra da história é aquela conversa de Adão e Eva ali. Então, Noel, eu não estou errado quando eu... e assim, gente, eu acho que falta lá no curso de enfermagem uma cadeirinha lá para tratar desse tema, porque assim, nitidamente, cara, alguns pacientes, quando eu me aproximava dele, a fisionomia é diferente. Né? Você sente um arrepio diferente, né? E aí o meu pai, que não era nenhum psicanalista, não tinha formação nenhuma, o papai falava: acontece, Flávio, que nós temos a nossa espiritualidade, e se ali tem alguma coisa espiritual, vai haver um embate, não é com você, e sim com a companhia que você tem. Né? Claro. E é por isso que você tem essas manifestações, porque o que está lá vai chocar com o seu aqui, e se o de lá é ruim, o daqui é bom, ou o daqui é ruim, o de lá é bom, vai automaticamente haver uma espécie de um trovão. Né? Claro. O trovão, a trovoada que nós escutamos, né? Esse som do trovão, a gente estuda isso na escola, lá no ensino fundamental, né? É o ar quente batendo com o ar frio, né? Então, essa série de arrepios, essas coisas, é o confronto dessas duas energias. É um conflito, né? É isso, né, Ismael? Eu tenho um amigo, o Dr. Bruno Oliveira, e nós estudamos juntos na teologia. Ele é professor na UF e na PUC de Saúde e Espiritualidade nos cursos de psicologia. Eu acho que enfermagem também, nós já temos essa disciplina para que o profissional de saúde, que trabalha com a saúde física, né, que é a saúde mental e a saúde física, que ele possa também ter um aprofundamento nas questões espirituais. Então seria muito bom se nós pudéssemos reduzir o homem a um desses aspectos, mas ele tem essas duas relações. Então tipo assim, eu trabalhei em alguns hospitais de capelão. O que é o capelão? O capelão é quando o hospital reconhece que ele precisa de um profissional de saúde espiritual. Então, nos hospitais que eu trabalhei, no INCA, no HPM, no PLAS, eu chego lá de manhã cedo, boto meu jaleco, meu crachá, primeiramente passo o serviço de higiene, depois passo o serviço da visita médica e depois passo o capelão. Né? E no PLAS, que é um hospital que tem em Santa Rosa, de pouquíssimos leitos, ficam só pessoas que ficam no estado de vegetativo, né? Então lá faleceu um médico de 27 anos. E eles ficaram assim meio que... Mas como é que um jovem médico falece assim? E uma paciente que eles tentaram de todas as formas curá-la, e ela faleceu. E ela falou assim: eu agradeço a vocês pelo esforço, mas vocês não conseguiram curar a minha alma. Então eles chegaram para o INCA, para a Assistência Social, nós fomos lá para colocar um trabalho de capelania para cuidar, o diretor, para cuidar desse tal de alma. O que é isso? Né? Então, os hospitais de ponta, os hospitais de referência, têm esse trabalho, e o outro trabalho é na hora que o tratamento medicamentoso se encerra, tipo uma metástase, né? Então, o médico chama, você sabe disso, chama os profissionais de saúde, enfermeiro, todo mundo, assistente social, todo mundo, capelão, fala, prontuário, você sabe disso, paciente tal, tem aí mais ou menos isso, e o médico fala assim: agora só Deus. Mas quando ele fala só Deus, ele não está brincando, ele fala: olha, cientificamente, a gente não tem mais o que fazer. Aí cabe ao capelão inserir na família um possível luto, e cabe ao capelão iniciar um processo de cuidado paliativo. Então eu já vi pacientes que o médico falou que duraria, né, hipoteticamente 20 dias, viver 10 anos, e já viu que ele falou que ia viver 6 meses e viver uma semana. Então não tem... quando a medicina, quando a ciência fala até aqui deu, para lá é espiritual, a gente não tem controle nisso, né? Então eu uso muito uma referência, que é a referência de Agostinho. No século IV, a filosofia estava muito forte, atacando o cristianismo, porque a igreja controlava um cristianismo muito, muito distante de uma discussão com a vida. Então a filosofia dizia assim: olha, eu só posso acreditar, eu só posso crer naquilo que for comprovado pela razão. Se tiver comprovação científica, eu creio, se não tiver, eu não creio. E isso eliminaria qualquer chance de crer em milagres. Como é que você vai provar um milagre, né? E Agostinho falou: então eu vou fazer o seguinte, eu vou partir da fé. Então primeiro eu creio, depois eu vou entender ou não, né? E eu peguei essa proposição de Agostinho e criei uma proposição que é o seguinte: eu
amanhã me descubro com câncer, certo? Eu sou crente e sou da área da saúde mental. O que eu vou fazer? Eu vou pedir todas as igrejas, todo mundo de qualquer região para orar por mim, rezar por mim, faça alguma coisa. E vou fazer todo o procedimento de oncologia. Se daqui a algum tempo o médico falar assim, olha, não tem mais tratamento científico, ninguém vai parar de orar por mim. Então a fé e a razão caminham juntas. Chega um momento que a razão para e a fé continua. A fé é aquilo que te liga com o sobrenatural, com o invisível, com o cara lá de cima, com o que você quiser chamar. É que te leva para uma relação, a gente chama, né, de metafísica, né, que seria a palavra da filosofia, além da física, ou sobrenatural, né? E todo mundo busca essa questão. Então quando você estuda sociologia, você pega qualquer civilização, em qualquer geografia, você vai encontrar vestígios. Você vai encontrar cultura, modos viventes, cultura vem de cultivo, como que um grupo cultiva seus caracteres, vestimenta, alimentação, e vai encontrar religiosidade. Tanto é que nós temos aí a primeira religião, é a sacralização da natureza. Então quando os homens viam, né, o sol, viam a natureza, isso é um Deus, que depois viu o animismo, que é você divinizar fenômenos naturais. O Deus Sol, o Sol é Deus em todas as culturas, né? O Deus Trovão, o Deus Vento, ou seja, tudo aquilo que fugia da imanência é Deus, né? Tudo aquilo que eu não consigo controlar, Deus. digamos Então, assim, né? De qualquer forma, tem alguma coisa além. Tem, né? né? Então não tem Fugia desse controle humano. Aí né? é Deus, sacraliza a natureza, os fenômenos naturais. Então, o ser humano sempre percebeu que existe algo além da matéria, né? E isso é inegável. Então hoje, quem trabalha com humanos tem que considerar esse espaço. Então eu faço muito sepultamento, né? Eu gosto de trabalhar com a morte. A morte para mim é a coisa que eu mais amo de trabalhar, né? Então assim, é uma questão em que a gente precisa lidar com aquilo ali, né? Aquilo ali faz parte da vida humana, a morte. E quando chega no sepultamento, todo mundo morre crente ou morre com alguma religião. Você chega no hospital falando, você vai morrer. O que tem para mim? O céu e o inferno. Para onde as pessoas querem ir? Eu nunca vi ninguém escolher o inferno. Ninguém no hospital. Pode ser bandido, cara, pode ser santo, pode ser o que for. Agora você pode até pensar assim, mas ele está querendo ir para o céu porque ele está com medo do inferno. Mas eu posso até pensar, não deu, mas não tem como saber se a experiência dele é verdadeira ou não. Mas veja bem, você tem 3 dias de vida, fazendo 3 dias de vida. A vida não termina aqui na Terra, ela continua. Você fala, onde que continua? Você pode continuar a sua vida num lugar maravilhoso, com Deus e com Jesus, ou com quem for, com Maomé, dependendo da crença de quem for, né? Ou você pode reencarnar e voltar para aqui, né? O Bill Gates, ou você vai para queimar. Você vai escolher um lugar maravilhoso. Ninguém quer ir para o mármore do inferno. Por quê? Porque mesmo nesse momento, mesmo que você seja incrédulo em relação a isso, não tem outra realidade, a não ser que você creia que morreu, acabou. Né? Noel, a enfermeira que acompanhou a morte de Voltaire, né? Voltaire, Sim. um filósofo, um Sim. pensador, né? Mas era ateu. Né? Sim. E Voltaire trabalhou durante toda a sua vida criando teorias, Sim. desmistificando Sim. e fazendo as pessoas entenderem que Deus é um negócio que não existe. Né? Sim. E a enfermeira que acompanhou a morte de Voltaire, ela aposentou, ela parou. Sim. Disse que não queria mais acompanhar ninguém, era uma enfermeira especialista em acompanhar o final da vida das pessoas. E ela escreve um ensaio, né, um livro, um ensaio, falando de como é triste acompanhar a morte de alguém que não acredita em Deus. E ela diz no seu livro que Voltaire, naqueles momentos finais da vida, ele tentava se apegar em alguma coisa, mas ele olhava para ela e falava assim, mas eu não acredito nesse negócio. Né? Então, e aí isso me fez lembrar o voo livre que eu fiz com o Marco Violante. Né? E lá fui com o Marco Violante, saltamos de parapente, e quando eu percebi, Noel, eu estava segurando o pau de selfie que filmava o nosso voo com uma força que na minha cabeça, se o parapente fechasse, a gente fosse cair, eu ia ficar agarrado não, eu ia cair junto. Depois eu pensei assim, caramba, não adianta ficar segurando aqui, porque o pau de selfie vai descer também. E aí quando eu fico pensando nessa história do Voltaire, eu fico imaginando que ele estava mais ou menos aquilo que ele acreditava e os conceitos que ele tinha, né? É o pau de selfie que se o parapente fechar vai descer junto, né?
Já a questão quando a pessoa tem uma crença, tem alguma coisa na pegada espiritual, ele consegue esse abraço, ele consegue minimamente um conforto, né? E Durkheim fala um pouquinho sobre isso também. Até tem aquele conceito também que Durkheim fala da mola moral, né? Sim, isso aí. Que a religião oferece uma mola moral, que eu acho um negócio bacana demais a história. As instituições que trazem valores para a sociedade. E detalhe, Durkheim também é ateu, né? Mas ele olha a religião de uma maneira muito positiva. Mas essa questão do ateu que eu queria pegar, que eu era intocado com isso. Eu fiz um mestrado em ciência da religião para entender esse negócio de ateísmo, né? Eu falava com meu pai que Durkheim é o ateu mais cristão que eu conheço. Porque o que acontece? Ciência da religião trabalha muito isso, né? Eu fui estudar ciência da religião para compreender isso. Na verdade, não existe ateu, né, no sentido de compreensão ou de falta de fé. Porque o ateu, ele crê na inexistência. Então ele também crê, né? Só que o esforço para você crer na existência de Deus é muito menor, porque você pode olhar aí para a natureza, ir lá para Saquarema, que eu gosto muito, Búzios, olhar para um arco-íris, né? Por uma coisa de estar chovendo aqui, e falar assim, poxa, tem alguma coisa aí que pode ser Deus. Então o esforço para acreditar na existência é menor. Vai na Serra do Roncador, né? Exatamente. Vai na Serra do Roncador em Thomas Carr, né? Então de frente você tem Jaconé e Saquarema, aquele marzão lindo, né? E aí quando você olha para cá, Serra do Sambê, Braçanã, Serra de Suarim, Silva Jardim, Lagoa de Otornaíba lá no fundo. Gente, qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, né, vai no Corcovado, sobe na Pedra da Gávea, no Pico da Tijuca, e olha que eu tenho um conceito comigo que o mundo ele é todo acidentado, né, na minha concepção cristã, por conta do dilúvio. Né? Nós não tínhamos mar, não tinha nada disso, né, e tal, o dilúvio que trouxe isso tudo aí. Se você quiser discordar, fica à vontade, gente. Né? Mas assim, montanhas, picos, tudo isso aconteceu. Essa alteração, né, que nós temos de relevo, isso tudo foi causada pelo dilúvio. Mas, cara, desculpa. Aquele litoral do Rio de Janeiro ali que você vê. Tim Maia cantou, pô. Desculpa. Do Leme ao Pontal. Do Leme ao Pontal. Não há nada igual. Eu acho que Deus desceu ali em especial com um cisel e fez algumas mudanças ali. Que não é possível, cara. Não tem como não acreditar que algo. Alguém superior, né? E você quiser acreditar que é Deus, será o que você quiser. Mas não é, cara? Assim, hoje é usado o termo arquiteto da criação. Isso, né? Quem tem o mínimo de sensibilidade não consegue olhar para uma baita de uma cachoeira, para uma parada bonita e falar assim. Eu não teria capacidade de construir aquilo. Por isso que eu te disse que o esforço para crer na existência é menor. Exatamente. Do que o esforço para crer na inexistência. E aí o cara que vai provar que Deus não existe, eu acho que é um esforço hercúleo. Muita coisa. Mas o que acontece? Voltando aqui, né, eu gosto muito das letras do Raulzito, ele tem uma letra que fala que a pedra está sempre chorando no mesmo lugar. A pedra dele. Mas olha só, aí o que a ciência da religião vai falar? Vai falar o seguinte, eu vou pegar aqui, né? Karl Marx, que eu sou fã, e Nietzsche, que eu sou fã, né, de leitura. O problema de Nietzsche e Marx é que a gente lê trechos que nem foram, está dentro de um contexto. Vou pegar duas expressões aqui, o próprio M. Durkheim, que eu também tenho que usá-lo na sociologia. Deus está morto e a religião é o ópio do povo. A questão desses caras, do Voltaire, dessa galera toda, é a questão de quem fala em nome de Deus. Então o Deus que está morto é um Deus que foi construído pela mente humana que matou o Deus dos céus. Essa religião que é ópio é o cara, o branco, que domina o escravo, ou o camponês em nome de Deus, e o cara sofre acreditando no céu. Então aquela crença no céu é como se fosse um anestesiante para ele suportar. Então a religião para Marx é tão forte que ela é o silêncio do oprimido, ele não reage por causa disso. Então ele dá um valor à religião imenso. Só a título de corroborar com o que você está dizendo, né? Eu lembro que uma vez eu tive uma conversa na igreja que eu frequentava com algumas pessoas, né? E eu dizia que, e aí eu defendendo o Karl Marx, né? Eu dizia assim, cara, a religião que o Karl Marx diz que é o ópio do povo, eu concordo inteiramente com ele, porque a religião que o Karl Marx conhecia é aquela que queimava os outros na fogueira, que não concordava, né? Aquela latifundiária, dona das terras. Cara, exatamente, entendeu? Não é essa nossa religião que e o povo, e aí porque tem que entender o cara no seu contexto. E o povo, porque ele embora seja outorgado sociólogo, ele, Durkheim e Max Weber, nem pensaram nisso, mas hoje você não tem como falar em sociologia sem considerar esses três caras como mais da sociologia. Ele está analisando a sociedade, onde tem duas classes que, na verdade, não estão lutando, né? Porque a classe operária
ela está submissa de forma muito passiva ao dominador, e o que faz ela aceitar a condição de escravo aqui na Terra é a crença numa eternidade saudável. Então, para Marx, a religião tem uma força, mas uma força tão grande que ela controla as classes. Então, assim, a questão do ateu na história não é uma relação propriamente com Deus, mas ele quer desautorizar e quer confrontar quem fala em nome de Deus. Então, o problema nunca foi Deus. O problema é quem fala em nome de Deus. E esse que fala em nome de Deus até hoje, em nome de Deus, né? Agora mesmo foi descoberto algumas igrejas que têm ministério com idosos. Então eles pegam de zonas ricas no Rio de Janeiro e no Brasil. Colocam advogados como ministros, como pastores. Eles geram um vínculo afetivo com esses idosos que não têm família ou que os filhos moram fora do Brasil e conseguem pegar terrenos, fazendas, apartamentos desses idosos como doação. Então aí um filho descobriu que tem igrejas, né, que a pessoa chega, acolhe o idoso, o cara é advogado, consegue gerar um vínculo afetivo, e o cara vai doando para a igreja, apartamento em Copacabana, uma série de questões. Isso tudo é feito em nome de Deus. Então a questão, se eu estou vendo isso, pô, isso aí é óbvio. Então sempre... Agora, aí também eu acho que botar isso na conta da religião, né? Eu acho que é muito pesado, porque, gente, bico doce sempre existiu, né? Não precisa ser. Nós temos aí vovozinhas e vovozinhos que vai uma gostosa vai aparecer, vai jurar amor, etc. e tal. Daqui a pouco ela casa com o vovozinho. É a mesma coisa, gente. Afeto, né? Não é isso? O garotão chega pra vovozinha rica ali, conta história, casa com ela, vira herdeiro. Sim. Então, assim, cara, esse pastor que faz isso, esse líder religioso que faz isso, ele nada mais é do que tá passando um sambarelota, como acontece. Mas a diferença é como está no livro. Não dá pra gente botar isso na conta não dá, mas a diferença é o que está no nome do livro, Feridos em Nome de Deus. Porque, na verdade, o que aí essa pessoa que foi roubada, ela vai ficar com raiva, mas não é raiva de Deus, mas ela vai odiar tudo que se fala de Deus, mas em função de quem. Por isso que nós, né, que trabalhamos com seres humanos, que usamos o nome de Deus, o nome da rádio, o nome da prefeitura, a gente tem que saber que por trás da gente tem alguém que a gente está representando. E que uma manobra, né, não tão elaborada assim vai trazer prejuízo para quem a gente está representando. Então, por isso que eu disse assim, eu até aceito um pastor desonesto, porque desonestidade é uma característica humana, a gente luta para ser honesto. Agora, alguém que quer trabalhar com seres humanos despreparado, eu acho que é uma má intenção, né? Talvez consciente ou inconsciente, de ser realmente alguém que vai violentar. Mas assim, o ateísmo, na verdade, por isso que eu quero reforçar também o que você falou, o esforço para crer na existência é muito menor do que para crer na inexistência. Mas quando você vai estudar na sociologia pessoas que foram ateias, na verdade a questão era uma questão social. E outra coisa interessante, eu fui dar uma aula de sociologia. Aí depois a escola pediu para dar sociologia da religião. Por quê? Porque a sociologia nasce no final do século XVIII para, junto com a igreja, ou tirar a igreja, começar a explicar a vida a partir da ciência, né? Então quem explica tudo é a igreja. Por que o Sol é redondo, Aí a sociologia vem o quê? Vamos criar uma ciência, né, para explicar a vida cientificamente. Quando eles tentam explicar a vida cientificamente, o Marx fala assim, olha, a religião é o ópio. O Emílio fala assim, olha, a religião, junto com o Estado e com a família, são as instituições que seguram a sociedade enquanto sociedade de valores. Aí vem o Marx Weber e fala assim, olha, o protestantismo, o calvinismo impulsiona o capitalismo. Porque o cara que é cristão acredita que está limpando o vaso para Deus, ele vai limpar o vaso melhor, isso vai impulsionar. Aí cria isso aqui, uma sociologia da religião, ou seja, a própria sociologia percebeu que não tem como tirar a religião da sociedade. Aí você vai, esse dia eu passei um trabalho para uma turma para ir em Porto das Caixas, para ver o que era Porto das Caixas até o movimento que tinha lá na igreja e depois. Então as cidades são movimentadas em torno da religião. A arquitetura é diferente, as praças são diferentes, as casas são diferentes. Então você vai chegar em qualquer cidade, você vai ter no centro a igreja católica, porque chegou primeiro. Você vai em qualquer lugar bonito, você vai ter o nome de um santo católico, porque eles chegaram primeiro, né? Então a chegada dos protestantes teve que criar um novo cemitério, teve que criar cartório, certidão de casamento, que não existia, tudo era na igreja católica. Então, hoje, né, as igrejas neopentecostais comprando cinema, comprando os lugares na cidade. Então, você não tem como pensar uma sociedade sem religião. É claro, né, que as religiões mais aceitas, né, a cristã,
o kardecismo, né, em relação às religiões de matrizes africanas, que sofrem muito preconceito aqui no Brasil, são mais escondidas, mas essas mais conhecidas cristãs, né, católicas com as protestantes e algumas outras, você vai ver basicamente uma cidade que é construída assim, né? E aí, além disso tudo, tem um outro pilar, né, que hoje é tão visto quanto pejorativo e que não era na história, que era a maçonaria. A maçonaria foi a grande impulsionadora de Dom Pedro II, que foi um gênio, e a grande impulsionadora do movimento de evangelização no Brasil, na América Latina. E você vai chegar em algumas cidades que disputando, que aí é uma ruptura, né, que quando há a deposição de Dom Pedro, a Igreja Católica expulsa a maçonaria, né? E a maçonaria vem, então, que ficava junto com Dom Pedro, vem no movimento protestante. Então você vai encontrar algumas cidades que você vai ter a Igreja Católica no centro e na entrada o símbolo da maçonaria, que é uma outra estrutura, para um outro encontro, de poder muito forte historicamente. Não, hoje a gente tem uma conotação religiosa, piega, mas a maçonaria foi... José Bonifácio era maçom, Dom Pedro II, os grandes gênios, né? Como os grandes gênios também são judeus, né? A independência dos Estados Unidos é toda... As igrejas batistas e presbiterianas têm o formato da maçonaria. E assim, minha gente, ainda dentro dessa história aqui da maçonaria, vai lembrar. Eu tenho uma crença comigo aqui, né? Eu tenho um entendimento daquelas igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, né? No meu entendimento, nós vivemos naquele tempo da igreja de Laodiceia, que representa a cidade de Laodice, né? E que era um povo muito rico, né? Lá tinha um tal do pó frígio. Que era o rico pobre, né? Exatamente. E ali o julgamento humano era rico, de Deus era pobre. E a testemunha verdadeira diz que vocês dizem que são ricos, são isso, aquilo, mas na verdade são miseráveis, pobres, cegos e nus, né? E você aí tem aquela mornidão, sim, né? Quem dera fosses frio ou fosses quente. Coisa ou outra, né? Se você fosse frio ou quente, eu até tolerava, mas como são morno, vomitar-te-ei da minha boca. Bom, eu entendo, Noel, que nesse momento da história nós vivemos nessa pegada da mornidão, né? Sim, sim. Esse espírito frouxo que nós temos de não, deixa isso pra lá, você vai queimar o filme, que não sei o quê. Então existe uma frouxura natural da sociedade, né, que representa um pouco esse tempo. E a maçonaria, eu lembro que eu já recebi 3 convites para participar da maçonaria. E aí eu respondi o seguinte para os meus padrinhos, supostos padrinhos para entrar na maçonaria. Eu falei, irmão, olha só, se fosse aquela maçonaria lá de 1700 e alguma coisa, 1800, etc e tal, conta comigo porque aquela eu gosto. Agora essa turma aqui... não, mas fica jantando todo dia, rolando vida dos outros. O que chega pra gente hoje, aí eu quero para você ouvir dizer o seguinte: você sempre precisa ir na fonte primária, né? Então, fulano falou isso, leia o cara. Então, tipo assim, eu sou freudiano, estudo Freud, aula de Freud. Eu leio pouca coisa de Freud, a gente lê tradução. A tradução é uma interpretação. Então a gente precisa, em relação à maçonaria, a igreja cristã, católica, protestante, conhecer um pouco dessa história, né? Para a gente saber o que foi, o que a gente compreende hoje. Então a gente precisa. E como você falou, para fugir dessa questão de interpretação, eu estudei hebraico bíblico e grego bíblico e sou professor disso, e dou aula de exegese. Então, essas 7 igrejas, está certíssimo, é a única parte da narrativa apocalíptica, que é um estilo literário, que é escrito nesse livro, escrito em Mateus 25, Daniel 7, que você pode interpretar literalmente a narrativa. Depois da carta às 7 igrejas tem muito hebraísmo, figuras, números, figuras demais, tá. Só que as 7 igrejas, elas são representativas. Tinham muitas igrejas na Ásia, muitas, né? E escolheu 7 que na verdade elas representam a igreja em todos os tempos. Só que esses todos os tempos, aí aonde que você é um cara muito inteligente, você acertou. Não é de todos os tempos de repente junto, mas em momentos históricos, um daqueles movimentos... Usando a palavra da atualidade, né? É uma timeline, isso aí, é uma linha do tempo, né? Surge depois, então tudo que surge já surgiu antes, né? Então em determinado tempo histórico é mais solícito, mais propício para tal característica, como você falou, uma frouxidão de tudo. Então esse é o movimento de você não se posicionar, até porque se posicionar, né, você vai perder alguma coisa. De vez em quando, eu que sou um pouco mais atrevido nas minhas ponderações, né? Quando alguém fala comigo isso, mas Flávio, como é que pode o cara ficar quieto? Rapaz, por que não foi? Meu irmão, olha só, é profético. Ninguém entende nada quando eu digo que é profético, né? Não é. Mas é porque eu estou numa referência. Sim, sim. Assim como eu entendo também, Noel, que os 7 flagelos e os 7 selos, né? O cavalo branco, o cavalo vermelho,
ele tem ali também uma pegada temporal, Sim, né? Indicando períodos da história. E você vai ver na história períodos que já aconteceram. Tipo assim, pandemia, essa não é a primeira, pô. Né? Ontem a gente fez um encontro e nós estudamos, foi a minha esposa que pregou domingo, ela é pastora também batista, e aí eu coloco as perguntas sempre na primeira pessoa. E foi um texto que Jesus entrou na sinagoga e confrontou os dirigentes e as normas para curar uma pessoa. Eu coloquei assim, por que vocês acham, o que movia Jesus a enfrentar o sistema para cuidar de uma pessoa? Você tem coragem de fazer isso? Aí o pessoal, movia isso, movia aquilo, mas você tem coragem? Aí rodou. Aí eu falei, sabe por que você não responde? Eu vou citar 7 homens aqui. Né? Eu vou citar Tiradentes, eu vou citar Luther King, eu vou citar Dorothy, Chico Mendes e Dietrich Bonhoeffer. Para ficar só assim. Né? Bota Gandhi nesse processo também? Também, né? Também. Figuras assim, né? Conhecido, mas a gente sabe que essa esteira, ela carrega muito corpo aqui desconhecido. Aí, por quê? Porque ir contra o sistema, se esse sistema alija um ser humano, né? E se você vai defender esse ser humano, você está indo contra o sistema. E esse sistema, ele é um sistema organizado para alijar. Então você vê, quer ver uma coisa legal? Jesus só vai a Jerusalém 3 vezes para ser apresentado aos 12 anos e para morrer. Quando ele vai para morrer, ele chega isso está no livro Jesus e o Templo, tá? Acho que não edita, mas eu tenho a apostila, posso passar para você as xerox do livro. Então o que acontecia? Pelo menos 3 vezes ao ano. Então o que é adoração para o judeu lá no época de Jesus? É pedir perdão do pecado. Então pelo menos 3 vezes ao ano o responsável da casa tinha que ir lá oferecer um animal para fazer uma permuta, né? Só corroborando rapidinho o que você está dizendo, tem o processo da Páscoa, né? Páscoa, né? E era obrigado, né? E aí entra a história da nossa Páscoa aí de coelho e chocolate, que não tem nada a ver com a Páscoa que nós tínhamos lá. Então, né, Jerusalém geralmente recebia nessa época muita gente que vinha do longe. Mais E aí naquela confusão lá do templo, né? Que Jesus pegou a Zorrag. Você quer chegar aí, né? Exatamente aí. O que acontece? Só que é o seguinte, se você viesse da tribo de Rubem, se você cruzasse o deserto com o seu animal, com a sua rolinha, com a sua ponta, seja o que fosse... Podia ser assaltado. Não, também. Mas quando chegasse no templo, o sacerdote iria avaliar se o animal estava em perfeitas condições. Não, esse animal não está bom. Está cansado. Que é perfeito. Aí um dos grupos, que era o grupo dos ricos, os saduceus, que eram os fazendeiros, criavam os animais para venda. Então tinha os fariseus, que cuidavam da lei, os zelotes, que eram os zelotes, e os saduceus eram um grupo da elite. Aí o que aconteceu? Aí no pátio do templo eles criaram uma moeda. Corban. Então você vinha de lá com seu realzinho, chegava aqui, fazia um câmbio. Passava na alfândega, né? Perdia 10 por 1. Igual a gente troca o dólar por real aí, mesma coisa. E o texto vai falar que a banca que Jesus chuta é a banca da pombinha, que era a oferta do pobre, que foi a que o pai dele deu. Aí que Jesus ficou olhando. O povo vinha para a sua crença religiosa, por isso que perceber a manipulação da fé e ficar calado é complicado. Aí ele perdia um dinheiro para o cambista, comprava a pombinha. Levava a pombinha e entregava para o sacerdote. O sacerdote fingia que sacrificava e botava para vender de novo. Quando Jesus viu isso, ele pegou o chicote, e ali é ira mesmo no grego, ira. Porque não dá para você ficar não irado se você vê a fé sendo manipulada do sujeito que quer adorar. Então eles fingiam que sacrificavam e botavam para vender. Aí ele pegou o chicote, falou assim, isso aqui virou um covil, tá? Quando eles viram que ele tinha descoberto, eles tentaram matar ele e fugiu. Ele falou assim, olha, ele vai quebrar a gente, ele descobriu como é que funciona o sistema. Então, o templo era o centro econômico, político e religioso. Só nas festas, ali dava mais ou menos mais de 30 milhões de pessoas, né, em Jerusalém. Era uma coisa de louco, as nações iam para lá. Então era todo um comércio de fé. Então quando ele percebe que eles estão, né, manipulando aquela ingenuidade de fé, ele mete chicote e quebra todo mundo. E aí eles falam, não, vamos matar porque esse cara vai quebrar o sistema. E isso que aconteceu, eles levaram ele, né, com respaldo religioso, porque ele era alguém que atrapalhava. Então eu falei assim, por que a gente não se posiciona? Na verdade chegou a hora do homem ser crucificado e como é que... O que Jesus entendeu? Ou eu meto o pé na porta que atrapalha o esquema, que aí eles vão me crucificar. Ou eu não cumpro a minha missão. Ou eu não vou cumprir a missão. Passou 3 anos, chegou a hora, vou mexer com quem... Vou mexer com os caras que vai resolver o problema. Aí alguém falou assim lá, mas tem gente que entende que tem essa missão.
O cara vai lá e mete a mão no vespeiro, entende que tem essa missão, né? Mas a gente, aí eu falei, mas a gente não, por que a gente não se posiciona? Porque a gente tem uma ambivalência. A gente quer viver, mas não quer morrer, ou quer morrer e não quer viver. Então assim, você sabe que se meter naquilo ali vai gerar conflitos pessoais. Você fala, pô, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho isso. Então a gente começa a fazer concessão. Não sei se isso é legítimo ou não, acho que isso é de cada um, mas é uma época morna. Que qualquer voz que se levante, ou ela é colocada como herói, ou ela é desqualificada. Então, esse é um tempo mesmo da falta de posicionamento, né? Minha gente, deixa eu mandar um abraço aqui para Neide Almeida. Boa tarde, Neide. Ela diz aqui, tema muito bom. Dulce Cardoso, boa tarde, meu quase amigo, né? Quem é esse quase amigo? Minha amiga Maria da Guia Chaves, abraço para você, né? Minha amiga Merinha, grande abraço para você, Merinha. Merinha diz aqui, ó, mau caráter, hein? Esses caras são os pilantras. Ela tá falando do pessoal da igreja, do Somebody Love lá, que os pastores. Mas como você tem em todo lugar, né? Minha prima Clarice lá em Tanguá, grande beijo para você, Tânia Gonçalves, né? Uma galera toda que vai nos acompanhando aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela audiência. Gente, e o assunto é tão bom, e aí que já faltam somente... faltam 20 minutos ali para a gente ir embora, viu? Então nós vamos voltar aqui à questão do Setembro Amarelo. Nós discorremos aqui sobre temas muito interessantes da história e a influência disso no comportamento humano, né? E já que nós estamos falando da mornidão, vamos lá. Pensar aqui nos estados depressivos, né? Tudo isso que nós falamos aqui, em qualquer tempo, gera esse espírito às vezes deprimente, né? Deprimido das pessoas, né? E essa depressão ela pode caminhar no sentido do suicídio. Nós temos, por exemplo, já que nós estamos falando aqui do relato sagrado, a história de Judas, que tomado de remorso, né? E vale lembrar, minha gente, que remorso não é o mesmo que arrependimento. É bom lembrar disso. Pedro também negou Jesus quando o galo cantou 3 vezes, ele ficou envergonhado, aquela coisa toda, né? Ficou muito triste, mas Pedro teve um sentimento diferente do que teve Judas, né? Conceitua pra gente, por favor, você que trabalha com a pegada das emoções, Noel, a diferença desse arrependimento de Pedro, que acabou se tornando pedra, e sobre esta pedra, sobre essa convicção, edificarei a minha igreja, né? Palavras de Jesus para ele, né? E Pedro se torna um sujeito tão importante ali na igreja primitiva cristã, que ao ser condenado a ser crucificado quando foi martirizado, pediu que fosse crucificado cabeça para baixo, porque ele dizia que ele não era digno de ser crucificado normalmente, como mandava o figurino, tal qual foi o mestre, né? Então, assim, eu entendo que talvez Pedro, João e Paulo sejam os principais elementos do cristianismo, que trouxeram os conceitos do cristianismo, que beberam da fonte ali. Paulo não, porque não foi discípulo, mas é um cara fora da curva, né, e tal. E Judas, que também cometeu um ato de traição, de negação, etc. e tal, ele reage de uma maneira totalmente diferente quando descobre que o seu intento, né? E assim, gente, eu quero dizer para vocês que, apesar de Judas ser tão esculachado, né? Judas estava com uma pressa danada de ser o Paulo Guedes do reino de Jesus aqui na Terra. Judas acreditava que Jesus ia fazer uma revolução, ia estabelecer o reino. Ele não imaginava que era um reino espiritual, essa pegada que muitos de nós conhecemos hoje. E aí Judas, numa tentativa de fazer com que o processo adiantasse, ele pensava que ao Jesus se sentir prisioneiro, etc. e tal, Jesus aí sim ia fazer fogo, descer fogo do céu, etc. e tal, e ia fundar o reino. E Judas estava louco para ser o primeiro-ministro de economia, né? O Paulo Guedes da parada lá. E aí quando ele viu que isso não aconteceu, ficou desesperado, né? Conceitua pra gente essa questão de arrependimento. Não só ele, né? Porque todo mundo acreditava todos os prováveis ministros ali. E a mãe de Tiago João chegou a pedir os cargos, né? É verdade. Então, assim, e isso foi uma questão que realmente frustrou bastante os seguidores. Houve um desapontamento ali, né? Tem essa questão de Judas e Pedro, a gente precisa analisar isso de uma forma bem profunda. Eu tenho até a teologia do suicídio aí para uma outra data. Mas assim, o que acontece? Tem um livro do Augusto Cury
sobre o nome do livro é a mentalidade, uma coisa assim de Jesus e dos discípulos. E ele vai dizer que de todos os discípulos de Jesus, o único que nós teríamos como amigo mesmo de nossa igreja era Judas. Ele não era colérico, não era sanguíneo, não era menor, ele tinha um temperamento muito equilibrado, tinha sobrenome e era o responsável pelas finanças. Então, ele era alguém... Até por isso que foi dado as finanças aí, que ele tinha estudo, né? Eu já ouvi falar isso. Era um cara que tinha escolaridade. Era o cara que tinha sobrenome. Não era pescador? Tinha sobrenome, ele era de elite. Então, para você perceber como é que são as humanas, né? Nós estudamos esse personagem na psicossomática. Então, o que acontece? Quando você pega qualquer comportamento de Jesus... só tem um cara que nunca criticou nada. Foi Judas. Judas nunca fez nada errado. E o dia que ele se posicionou, ele falou assim, pô, essa mulher tá gastando muito dinheiro para te adorar, a gente podia dar cesta básica. Só que João disse que ele era ladrão, porque João escreveu 60 anos depois. Na hora até João pensou que Judas estava certo. Como João escreve em 99, ou seja, 60 anos depois do evento, olha, ele disse isso porque ele era ladrão, mas aí é claro, o cara já morreu. Mas naquele momento a ponderação de Judas, olha, pô, isso aí é muito perfume para cultuar, vamos comprar comida. Então o cara sempre... Um negócio até bonito, né? Romanticamente. Cuidado com essas pessoas, assim, muito, né? Muito cuidadosa, que é complicado. Então ele tinha tudo para ser isso. A outra coisa que você falou, é um suicídio por quê? Porque é um desespero. Desespero de quê? Ele se amparou em algumas pessoas que depois o deixaram, né? O deixaram sozinho, responsável por uma coisa que ele, né, era muito forte para ele. Então, é o suicídio que a gente chama para espiar o erro. Eu faço uma coisa, quando eu percebo a gravidade daquela coisa, eu imagino que não há perdão para aquilo. É aquele negócio que tem lá no Japão, Hakiri, né? É exatamente isso. Os orientais fazem isso. O cara, o primeiro-ministro foi corrupto, ele vai lá e se mata. Isso. Que é o suicídio para espiar o erro. Que é o sujeito, Judas foi mais ou menos assim. Ele comete um equívoco. Quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele fala assim, pô, mas isso não tem perdão. Isso não tem cura. A única coisa que pode pagar isso é a minha vida. E tem uma outra coisa interessante. Segundo meu professor de psicossomática, há uma potencialização da ação de Judas com Jesus. Quando Judas vai para entregar Jesus, Jesus chega no ouvido dele e fala assim, amigo, e dá um beijo. Ele dá um beijo em Jesus, que era a maior afeto, e Jesus fala amigo. Diz que essa palavra, né, amigo, essa forma caridosa, aumentou a consciência de culpa. Pô, entreguei, o cara chamou de amigo, né? Eu estou dando um beijo, que é algo valoroso. Então, assim, quando ele percebeu que ele tinha feito, ele falou assim, olha, isso aqui não tem perdão. Por isso que Paulo vai escrever à frente e fala assim, onde abundou o pecado, esperamos a graça. Todo pecado não é maior do que a graça, né? Então, é um suicídio por não conseguir lidar com a situação. Pedro já não se suicida. Por quê? O que acontece? Pedro primeiramente, vai ser depois restaurado por Jesus. E Pedro era aquele sujeito bem sanguíneo dos votos heróicos. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E não conseguia, né? Mas tem um livro da Elaine Cabral chamado A Síndrome do Galo. Vocês podem comprar esse livro. É Elaine Cabral o nome. Que diz o seguinte, que Pedro ficou com um tipo de consciência que todas as vezes que ele ouvia um galo cantar, ele chorava e lembrava do que Jesus tinha dito, depois do episódio. Porque o fato dele não ter se suicidado não significa que ele não teve trauma não, tá, gente? Sim, né? sim. E Jesus aparece em João 21, João já tinha terminado o evangelho, João escreve aquilo para mostrar que Jesus colocou Pedro como líder da igreja, porque Pedro já tinha perdido a moral. Sabe? Você vai cuidar dos meus cordeirinhos, pessoalmente na frente de todo mundo. Jesus volta e dá a ele, porque até ele mesmo achava tanto que ele voltou a pescar, pô. Né? Ele voltou a pescar. Então, assim, a questão é que Pedro fez uma coisa fortuita do seu temperamento, né? Que ele já tinha feito essas questões, ele quis cortar a orelha do soldado. Vale lembrar que Pedro foi encontrado lá em Tiberíades. Sim. Né? Ele já tinha recebido o recado. Já né? tinha. Quando Jesus ressuscitou e falou: ressuscitei, estou aqui, tô na área. Vai lá e avisa Pedro, né? Ele já tinha recebido o recado, mas ele falou, não é possível. Tirando a questão teológica, né, que Judas veio para uma missão e soberania de Deus, vamos para a questão aqui nossa aqui, se Judas não se mata, Jesus faria o mesmo, restauraria Judas, né? Sem dúvida. Agora uma sugestão para você que está em casa, se você tiver que escolher 2 tipos de personalidade para você lidar, tem a pessoa que foge do confronto, aquela pessoa que você fala, e ela nunca reage, nunca reage. E tem aquela pessoa que discorda de você e na hora esbraveja. Se você tiver que escolher entre um e outro, fica com esse que esbraveja. Porque esse, ele vai falar, como disse Lacan, vai verbalizar o que ele sente, vai xingar você, vai mandar você para tudo quanto é lugar, mas daqui a 2 minutos ele passou.
Aquele que E vai, é aquilo ali, né? isso. Aquele que vai engolindo o sapo, o dia que ele reagir, já viu a frase de que quem mata o forte é o fraco? Ele vai guardando. O dia que ele reagir, ele tem uma atitude psicótica, ele vai te cortar. Então nunca fique elogiando, nunca confie em pessoas que, não, tá legal, tá bom, porque o dia que ele reagir. Então, a pessoa sanguínea, a pessoa que fala na cara é muito melhor. E Judas e Pedro são esses dois tipos de temperamento. Judas sempre ali, caladinho, sempre, né, sem fazer nenhuma besteira, e o outro sempre, né, falando, não conseguindo, mas aí, na hora de lidar com as questões, Pedro teve essa graça, né, de passar por uma situação, porque na verdade negar é mais forte do que vender. Porque eu não conheço, negar é muito mais grave, né? E vender não, você vendeu o cara, né? O outro negou, né? Então a nível de emocional... E se formos pensar que foi uma estratégia política de Judas, foi até uma coisa inteligente, foi, né, cara? inteligente, claro. Ele pensou assim, pô, o cara tem poder. Faz descer fogo do céu, ressuscita defunto, etc. Sim. Na hora que esse sujeito tiver com a faca no pescoço, ele vai... Claro, não, vai reagir. Aí ele vai fazer o que a gente está assumir, esperando que ele faça. Vamos ficar esperando até quando, né? Vocês sabem que nós temos 4 evangelhos no texto sagrado que são considerados inspirados, mas existem mais 27 que são chamados de texto apócrifo. Eu tenho os 27, eu tenho o evangelho de Judas, né? Sim. Que conta uma história completamente diferente, né? De que de fato esse chutar o Judas que a gente criou aqui não é exatamente o que Judas, né, veio trazer, mas exatamente isso. Judas, todo mundo acreditava que Jesus ia depor Roma e assumir o reino. E o cara que tem mais fé na Bíblia é o ladrão, porque o ladrão não pede céu, ele pede reino. Ele acreditava que Jesus iria de alguma forma voltar e assumir o reino, tirar Roma. E ele falou, me dá um lugar nesse reino seu, né? Aquele ali tem crença, porque o cara tá morrendo com ele acha que o cara vai de alguma forma tirar Roma e assumir o reino, né? E na verdade Jesus estava numa outra vibe, né? Que só foram compreender depois da descida do Espírito, né? E alguns ainda não entenderam. Exatamente isso. Não, mas não é tão simples, né? Gente, Setembro Amarelo, né? E aí falamos sobre depressão, sobre suicídio nesse tempo, né? Ou seja, de tudo que nós conversamos aqui hoje, o papel das igrejas, as questões históricas e as decepções, etc., minha gente, eu estou deixando o assunto correr, mas nós não perdemos de vista o Setembro Amarelo, não. É para provar que nós, ao longo da história da humanidade, nós temos as frustrações, nós temos os problemas, nós temos as dificuldades, Noel. E aí? Como lidar com as frustrações e, sobretudo, discutimos um pouquinho isso aqui no programa passado, esse momento em que a sociedade parece tão frágil, as perdas, e eu não estou falando de perda de gente que morre, não. Estou falando da perda do sujeito que não conseguiu comprar ali o calçado novo e ele ficou em depressão por causa disso, o camarada que está afim de uma menina, a menina falou não para ele, ele vai lá, mata a garota, então ele entra num estado de depressão porque a garota não quer ele, e com mais outras 200 mil meninas aí querendo namorar, etc. e tal. Vamos gastar esses minutinhos que nos faltam falando de qual remédio que precisamos tomar na nossa formação social e psicológica para não entrarmos não pisarmos nessa armadilha, né? Como é que você vê isso, né? Eu já disse aqui da outra vez que todo suicida foi depressivo, mas nem todo depressivo se matou, do suicídio patológico. Então a depressão é a causa aí de 70% dos suicídios, até um pouco mais, porque a depressão é uma doença mental, chamada de doença emocional, que tem a ver com excesso de emoção ligado à perda, à dificuldade de elaborar luto. Só uma perguntinha, tem um gatilho então dentro desse processo depressivo para que se evolua para o suicídio? Sim, claro que tem. Tem um gatilho? Tem o gatilho principal, o que é? Como a doença existencial, a doença emocional é uma inabilidade de lidar com as questões da vida, a depressão é quando você tem que lidar com alguma coisa que é ruim, né? Só que a depressão, ela é uma doença, ela não é uma falta de fé, não é uma escolha, e ela estimula a pulsão thanatos, que é uma energia da ausência do desejo de viver. Viver, que eu falo viver, é sair de casa, é pegar sol, é passear, é namorar. Fazer uma trilha, Merinha! Pedalar, a Merinha está assistindo a gente. A pulsão eros, ela é eliminada e a pulsão thanatos toma lugar. Então a pessoa passa a não ter o desejo de sair de casa, de ver pessoas, de comer. Então ele começa a tramitar com ausência de desejo, com ausência de vida. Então automaticamente essa dor existencial aumenta muito e ele não consegue suportar, e para se ver livre dessa dor, ele compreende que tirando a vida ele vai resolver.
Então é uma questão que é uma doença, precisa de tratamento profissional, não tem cura, como diabetes, né? Você precisa estar sempre monitorando isso e tratar sempre as causas, que a gente não trabalha na psicanálise, o comportamento, o efeito, sempre a causa. Então foi o que provocou, porque a gente separa a tristeza da depressão, então teve a tristeza e virou depressão, mas foi a causa, a gente trabalha muito isso, né? Agora sim, duas coisas que são importantes aí como conselho para evitar isso, além daqueles protocolos de vida, né, de você ter inteligência emocional, praticar esporte, bom, sono reparador, tem duas coisas que são fundamentais. A primeira é a presunção humana. Eu penso que a doença emocional existencial é uma crise da existência. A existência fala assim, mas vem cá, o meu filho ficou doente, eu fiz tudo para curar e não consegui, mas afinal de contas, que ser sou eu? Então a existência entra em crise porque ela percebe que ela não é isso que ela pensa que ela é Deus. O Covid ajudou muito isso. Então essa presunção, né, da divinização do humano, de que nós somos isso, somos aquilo outro. E quando a gente não consegue, né, a gente viu os filmes americanos, super-homem, super-isso, mas é que é uma forma dos Estados Unidos se impor, né, ele só existe lá. Então essa divinização do humano, quando a gente vem para a questão humana, né, para a questão da finitude, das fragilidades, a gente tem mais probabilidade de lidar com questões que são maiores do que nós. Então a gente precisa voltar ao nosso lugar de criatura, de dependência de Deus. A outra coisa é a ausência de referência. Então quando Jesus trata da ansiedade, que é uma outra doença emocional, mental muito forte, ele cita dois textos. Ele cita Mateus 6, a preocupação com comer e vestir, fala, buscai o reino. Então você tem que ter uma referência sólida para você botar a sua âncora e dali as coisas virem. E lá em 1 Pedro ele fala, lançando sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então se você não lança isso sobre uma referência sólida, você fica vulnerável. Ao ficar vulnerável, você fica refém de qualquer indução, de qualquer comportamento ruim. Então é ter uma expectativa da vida mais real, para quando acontecer alguma coisa que você não consiga lidar, que seja maior do que você compreende isso como uma limitação do ser humano. Mas esse mundo que coloca na nossa cabeça que a gente é um homem moderno, contemporâneo, da tecnologia, que a gente pode isso, pode aquilo outro, quando a gente é visitado por uma questão maior do que nós, é certo, né, que a gente vai ter um problema seríssimo de depressão, de pânico, desses transtornos todos aí, porque a doença emocional é uma reação orgânica em relação a algo acontecido. Se é bom, a gente se alegra, a gente festeja. Se é ruim, a gente chora e fica com raiva. Agora, até quanto tempo posso ficar alegre ou triste em relação a algo que aconteceu? Aí a gente vai medir essa depressão. Então é uma doença, não é falta de fé, não é falta de caráter, não é uma escolha, né? A pessoa não é sem vergonha, assim como não é sem vergonha o alcoólatra, o cara que usa cocaína, a pessoa que rouba, ela é uma pessoa doente que precisa de tratamento de profissional. Noel, meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço, poxa, eu que agradeço. Vale também dizer, né, já que você falou aí um pouquinho, que historicamente, todas as vezes que a sociedade oprimiu um grupo, dentro desse grupo teve muito suicídio coletivo, né? A ausência de perspectiva de vida, a gente tem isso na ditadura, tem no Holocausto, temos na escravidão, muitos suicídios coletivos, né? Pessoas confinadas, sem perspectiva de vida, sem motivação para viver, e aí, para que eu vou viver se eu não tenho, né, como viver uma vida ideal? Então, também, historicamente, a gente tem muito suicídio por esse viés. E nesse momento de pandemia temos visto isso acontecer. Né? Dentro dessa... apesar de que a gente teve o último censo em 2010, então todas as pesquisas que, né, falam não há uma verdade absoluta, porque o censo de 2020 não teve. Mas assim, na pandemia, por ser uma questão, né, que mudou muita coisa, o número de suicídio quantitativamente a gente não tem muito aumento, não, mas a gente tem um aumento das doenças que provocam suicídio. Porque a síndrome do pânico, que era uma doença não tão forte, né, no sentido de quantidade, ela surgiu muito, né? A ansiedade, o pensamento acelerado. Então a gente tem realmente agora um barril mesmo, né, de pólvora com fósforo do lado, porque eu já disse aqui, né, para você ter noção de que o atendimento online é oficializado desde 2002. Em 2019 ele aumentou 700%, ninguém usava, né? Então você tem uma procura muito grande, é muita gente adoecida, é pânico, é medo, é depressão,
pensamento acelerado, insônia, né? Problema de apetite, uma série de questões que somatizam, né? Então a gente tem um momento muito difícil no país, para não falar de mundo, né? Devido a ter que lidar com essa questão que nos visitou de forma inesperada, sem dizer que vinha, né? Minha gente, eu quero agradecer você, agradecer Noel. A gente precisa caminhar para o final do programa e quero que você se despeça do nosso programa pensando num versinho que tem lá, viu, Noel? Na Bíblia, já que você é pastor também, né? Leva para você nesse fim de semana a reflexão que diz que nos últimos dias nós teremos pai contra pai, filho contra filho, aquela coisa toda, né? Homens assim, assado e tal. E é assim, homens desmaiando de terror diante da perplexidade das coisas. E esse desmaio de terror aí, minha gente, não é só o cara que caiu para trás ali desmaiado, não. Eu entendo que são esses momentos de depressão, essa coisa do cara que está... Esse quadro que você apresentou para a gente aí, de tanta gente procurando solucionar os seus problemas, né, e tal. Ou seja, homens desmaiando de terror. Isso é sinal de que as mudanças aí estão próximas. Né, tem um texto que fala que há um momento em que vamos procurar a morte como se não a teremos. Né? Exatamente. A gente tem tido nos consultórios e no nosso trabalho de saúde mental, o grande desejo das pessoas é morrer. Né? A gente tem isso muito forte hoje. Eu atendo muita gente, escola, nos lugares assim, as pessoas só falam assim, olha, eu não quero mais viver, me ajuda. Quando elas conseguem verbalizar e procurar ajuda, então assim, de onde até começa minhas palestras com a frase de Nietzsche, né, que a vida não pode ser medida, tá? Se a vida é isso tudo que a gente sabe que é, do ponto de vista cristão ou não, por que a gente fala assim, pô, não quero mais viver, né? Porque as coisas realmente estão difíceis. Ainda não. Gente, um abraço, um beijo no coração. Vamos em frente, um bom fim de semana, um bom restante de sexta-feira. Que Deus abençoe cada um de vocês. E muito obrigado pela companhia. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Noel. Boa tarde para você, meu irmão. Sucesso. Valeu e obrigado pela companhia. Você vai para pegar minha filha lá fora. Vai lá, meu irmão. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Obrigado, tamo junto. Obrigado, meu irmão. Valeu. Bom fim de semana pra gente. Vou deixar essa internet aqui para falar com o rapaz. Primeira Feira Livre do Produtor Rural em Tanguá, neste sábado, dia 18, a partir de 7h30 da manhã, no centro de Tanguá. Venha prestigiar os produtos naturais e fresquinhos de nossa terra. Primeira Feira Livre do Produtor Rural em Tanguá.